essa reunião é rapidinho, só porque eu tinha mostrado para vocês no nossa última reunião que a gente ia ter o relato de experiência, né? E ter um relatório final, que esse é para ser mandado para a CAPES mesmo, sabe? Então, esse é muito importante e todo mundo que está no programa tem que enviar para constar que realmente fez o PIBIT, faz parte de documentação obrigatória. Então, eu peguei com a outra professora do PIBIT, a outra coordenadora, que ela já foi professora coordenadora nesse programa, né? Aí ela me repassou um modelo, né, de relatório. Não sei se foi ela que criou, alguém criou, mas a CAPES não manda um modelo para a gente, para falar, o relatório tem que ter isso, isso e isso. Não manda. Então, a princípio, já para ter uma coerência em relação ao núcleo de Goiânia, aí eu pedi para ela para me mandar um modelo de relatório e eu fiz algumas alterações assim, pouco de acordo com o que a gente foi trabalhando. Porque tinha algumas coisas lá que não faria muito sentido para o nosso caso. Então, por isso que aquele dia eu não mandei direto tanto o modelo de relatório de experiência quanto o relatório final. Relato de experiência e relatório final. Porque eu precisava fazer algumas mudanças nele, porque tinha campos lá que a gente não iria preencher, aí ficava muito estranho, né? Fica vazio. Outros eu modifiquei alguns termos, algumas coisas e também coloquei a parte padrão, né? Que é para todos nós. Então eu vou projetar aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês verem ele. Aqui tá em PDF, mas o que eu coloquei lá na nossa sala tá em Word, tá? Então, essa parte aqui eu só coloquei as nossas informações, qual que é o campus, né? Quem é a coordenadora. Agora aqui, lá vai estar em Word, né? Então, vocês apagam essas linhas e coloquem as informações de vocês. Dados da instituição, eu mesmo já coloquei aqui, né? Que é padrão também para todo mundo, né? Aí eu observei aqui que o projeto foi desenvolvido no próprio campus, porque em geral isso aqui não é comum, tá, gente? Em geral o projeto é desenvolvido em outra escola. Só porque no nosso caso, como a gente teve a pandemia bem aí no início no meio do mês de fevereiro para frente, essa fase inicial que foi de cadastramento das escolas para participarem do programa ficou muito afetado. Eu ainda tentei entrar em contato com várias escolas, conversei com o coordenador, com o diretor, só que eles tinham que repassar para os professores e parece que não repassou muito bem, então não teve cadastro em tempo hábil de escolas. Então, por isso que para o programa funcionar, ele foi feito no nosso campus, mas o conveniente é que seja feito em outra instituição. Esse é o padrão, não na própria instituição. Então, isso aqui foi uma peculiaridade por conta da pandemia, ficou difícil a comunicação. Se fosse assim, numa situação normal, a minha ideia era ir até as escolas, conversarem com os professores de matemática pessoalmente e ver quem queria participar, quem tinha interesse de participar, até porque tem bolsa, né? Então muita gente pode ter interesse de estar participando aí do projeto. Aí aqui eu coloquei o professor supervisor, que foi o Luiz, também é parte que não precisa mexer porque é padrão. Dados do projeto, isso aqui já veio, né? A vigência de 1º/10 a 31/3. De 18 meses. Alguém perguntou aí da bolsa, não lembro quem foi, se ia receber em abril para completar as 18 bolsas, vocês recebem no início aí de abril. Então, quem estava no programa até 15 de março recebe o mês de abril. Agora, se alguém desistiu antes, aí não. Então, aqui, gente, começa a parte mesmo que vocês têm que escrever. Aqui na parte de reuniões, eu demorei um tempo para passar para vocês, porque eu fui colocando tudo que a gente foi discutindo, não só assim
que hoje a gente está num esquema mais, depois, principalmente depois da pandemia, né, mais moderno, então a gente tem orientações, reuniões de vários tipos, inclusive lá pelo WhatsApp. Então tem informativos, tem coisas que eu repasso para vocês por lá. Então aqui eu fiz um apanhado de tudo que eu fui informando, de tudo que a gente foi discutindo, de tudo que foi tendo durante, da minha parte, né, lógico, né, que eu fui colocando aqui. Aí a observação importante que eu quero colocar é que eu não sei os encontros de reunião que vocês tiveram com o Luiz. A única que eu sei, tá bem aqui no começo, deixa eu ver que dia que foi. Deixa eu ver. Aqui, ó. Reunião com coordenadora diária, que sou eu, né? E professor supervisor sobre o alinhamento de atividades. Não sei se vocês lembram, lá no começo teve um dia que fez reunião com o Luiz mesmo, mas depois é lógico que vocês tiveram outras reuniões, vocês com ele. Eu até fiz aqui, olhando nossas conversas no grupo lá do WhatsApp, depois se vocês quiserem eu anotei algumas datas que lá estava escrito, vocês conversando com ele, que teria reuniões em dias específicos. Mas provavelmente teve mais reuniões, né? E aí vocês vão fazer aí, ver os dias que tiveram mais reuniões com ele, tá bom? E colocar aqui, intercalar aqui nessas datas, tá? Então essas daqui eu coloquei porque essas eu sei foram as que a gente teve. Então, para ficar uma coisa alinhada, né? Eu mesma coloquei aqui desde o começo até agora no final e ainda coloquei aqui, ó, dia 25/3, previsão de reunião final com a coordenadora diária, que sou eu, né? Porque depois, no final dessa semana, eu acho que eu vou reunir com vocês e vamos fechar. Eu nem coloquei a reunião de hoje aqui, porque eu não tinha certeza se ia precisar ou não, mas eu decidi ter essa reunião para esclarecer tudo direitinho, tá? Então, primeira tarefa de vocês, pesquisar direitinho. Eu já achei 3 datas lá nas conversas do WhatsApp, vou passar para vocês, de reuniões que vocês tiveram com o Luiz, mas se tiver mais reuniões, vocês também vão colocar aqui no meio da cronologia, aqui, porque ficou legal, que eu fui fazendo desde lá do começo até a data de hoje, tá? Então aí vocês coloquem nos intervalos corretos as reuniões. Aí você pode colocar reunião com o professor supervisor para tratar sobre, sei lá, aí vocês colocam, entendeu? Se não lembrar o tema direitinho da reunião, coloca só assim, reunião com o professor supervisor para acompanhamento ou para instruções sobre as atividades. Aí vocês colocam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Bom, outro campo aqui, lá no modelo que a professora passou, estava diferente, mas como eu criei aquelas atividades lá no Moodle, né? Aquelas atividades, e vocês discutiram aquelas atividades nos fóruns, né? Que eu colocava lá. Então era para assistir um vídeo e comentar, fazer as coisas em relação àquilo que foi passado nos fóruns. Então aqui é a parte de vocês colocarem aquela parte, tá? E seminários também. Teve um seminário nesse mesmo dia aqui, ó, que teve a reunião com o Luiz. Essa reunião aqui, deixa eu ver. Aqui eu marquei aqui em cima, depois vocês olham. Nesse mesmo dia, ele apresentou um seminário também. E o tema tá lá no nossa salinha do Moodle. Então, coloque aqui também os seminários. E se teve mais coisas também com ele, de fórum ou de seminário, também coloque aqui. Mas a princípio, isso aqui é legal. Vocês vão lá naquela sala do Moodle e vão passando e vendo. Ah, teve essa atividade para ser discutida, e vão pontuando aqui. Sobre as datas, como lá ficava aberta, assim, obviamente por um tempo, então eu não sei se é assim, por data específica, talvez não é legal, mas talvez ou não coloca, ou coloca um intervalo, né? De tanto até tanto, de tanto até tanto, colocando os intervalos, pode colocar, tá bom?
alguns intervalos aqui. Mas data específica, como é uma coisa que fica aberta lá, só seminário, né? Seminário é em data específica, então pode colocar a data que foi, mas os fóruns lá, aquelas discussões, não tem necessidade de colocar uma data específica. Nesse outro campo, pode falar aí alguém? Então pode colocar somente um mês, por exemplo, novembro 2020, Pode. novembro/barra 2020. Aham, pode. Agora, atividades desenvolvidas durante as aulas, né? Então, esse campo eu deixei aqui para vocês colocarem aquilo que foi desenvolvido com o Luiz. Essa parte, ó, atividades desenvolvidas durante as aulas. Então, foi o que vocês fizeram lá com as turmas. Então, vocês coloquem aqui. Tem também a aba de mini cursos, que vocês lembram que lá no início, lá, eu acho que era um período de férias, né? Algum período de férias lá, eu pedi para vocês fazerem 2 mini cursos, né? Então, colocar aqui quais os mini cursos que foram feitos por vocês, para colocar nessa aba aqui. Eventos, quais eventos vocês participaram? Se eu não me engano, eu convidei vocês, não sei se para 2 ou 3 eventos, tá? Aqui, ó, nas reuniões, vocês vão olhar, tem aqui sobre os eventos. Então, aqui vocês vão colocar os eventos que vocês participaram. Produção de textos científicos. Vocês podem colocar nessa parte, porque talvez no futuro vire mesmo um texto científico, esse relato de experiência. Então, vocês podem colocar aqui, relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas durante o projeto, né? E se você achar que tem alguma coisa que não é contemplada dentro desses campos aqui, vocês podem colocar em outras atividades desenvolvidas. Pode pôr aqui. Se não tiver, você pode apagar essa parte aqui todinha, tá? Porque não faz muito sentido ficar com ela. Então, se contemplou tudo ou não, você lembra de mais alguma coisa, pode colocar nessa parte aqui, tá? Mas eu acho que do jeito que eu coloquei aqui, que lá o da professora tá muito assim, tinha umas coisas muito diferentes. Mas eu acho que do jeito que eu coloquei aqui, eu acho que contempla tudo, tanto o que eu, o que eu desenvolvi com vocês, quanto o que o Luiz desenvolveu com vocês. Dá para caber aqui. Então, se não tem mais nada, vai lá e apaga isso aqui para ficar melhor. Aqui nesse campo, você pode colocar algumas dificuldades que você encontrou em alguma coisa, entendeu? Se teve algum problema, alguma coisa, dificuldade assim em relação ao desenvolvimento das atividades, tá? Se você teve algum empecilho aí no meio do caminho, né? Tal. E, por fim, as considerações finais e perspectivas. Então, é sobre o programa mesmo, sobre o que foi desenvolvido, se foi de utilidade para vocês, se vocês perceberam que ajudou, né? Porque acaba que a gente fez bastante coisas diversas, né? Teve desde esses mini cursos até o desenvolvimento do trabalho com o Luiz, aprendeu a fazer plano de aula, gravou aula mesmo, fizeram as aulas lá, né, os vídeos. Então foi um trabalho bem diverso. Então coloque aqui o que que vocês as considerações de vocês em relação a isso tudo que foi desenvolvido. E por fim, só a data que vocês vão fazer e depois precisa da assinatura de vocês. Porque esse documento aqui depois a gente vai anexar para mandar lá para a CAPES. Eu vou confirmar lá direitinho, mas eu acho que isso aqui eu que coloque, não vocês. Mas talvez, vou ver se é vocês ou sou eu. Mas eu acho que sou eu que coloco lá, tá bom? Alguma dúvida? A senhora disse colocar o documento ou a assinatura? O documento, né? É, o Ah, documento. sim, tá bom, A entendi. assinatura é de vocês mesmos, que é o Tá bom, relatório individual de cada aluno. tá Mas, bom. tá bom? Mais alguma dúvida? Pode falar aí. Professora, é Hum, sobre o Moodle. diga. É, essa última atividade que a gente fez, Hum.
Aí foi eu, o Marcos e o Miqueias. Aí, acho que, se não me engano, foi o Marcos que enviou pelo Moodle. Eu também preciso enviar? Não, não precisa não. É porque aquilo ali é de controle meu, no caso, né? Então, se eu, é, como eu deixei fazer em grupo, é um vídeo Uhum. por grupo mesmo. Não precisa, postar cada um, não. Porque Ah, tá bom. lá é do meu controle. Agora, por exemplo, isso aqui é um documento que vai ir para eles. Então, é diferente. É individual, né? Mas o que está no Moodle lá é só para meu controle. Ah, tá bem. Obrigado. Professora, aí Diga. onde está escrito Goiânia, a gente deixa Goiânia mesmo? Nossa, é mesmo. Agora que eu vi. Ah, Valparaíso. tá bom É então. porque eu fui modificando aqui no modelo, bem lembrado. Tá bom então. Valparaíso de Goiás. A gente troca as coisas e ainda É, fica uma acontece. coisinha para trás, né? Mas é isso mesmo. Então vocês entenderam, né? A missão de vocês agora. E assim, eu passei primeiro o relato de experiência e fiquei mais tranquila com o relatório, porque vocês perceberam que ele não é uma coisa do jeito que a professora colocou aqui, de 7 cabeças. E como vocês já fizeram relato de experiência, fica mais fácil de preencher essas coisas aqui. Dependendo de algumas coisas, pode até copiar e colar, né? E pode desenvolver. Mas eu acho que isso aqui vocês não gastam tempo nenhum quase fazendo, acabando de fazer isso aqui. Acho que nenhuma hora, né, pra fazer. É, Rapidinho. dependendo dá pra fazer, mas assim, façam bem descritozinho, bem, porque assim, a gente querendo ou não tá no fim, mas é bom, principalmente essa parte que vai pra eles, fazer com muito carinho, né? Certo, gente? Nesse Ah, mini curso precisa colocar a carga horária ou só o nome? pode colocar, pode colocar. Pode colocar o curso, né? O nome do curso, a carga horária dele. Pode colocar. Que é uma informação. Fica a informação completa. Foram dois, não foram? Minicursos, eu acho. Sim. Foram dois. Isso Aí mesmo. depois a gente envia por e-mail para a senhora vai abrir o local de envio no Moodle? Vou abrir no Moodle porque aí eu fico com tudo guardado lá, que é melhor do que eu separar as coisas, né? Então vou criar lá em breve um campo lá. Vou criar hoje mesmo para não esquecer. Eu crio lá uma atividade e vocês postam lá, tá bom? Tá certo. Bom, e assim, tomem cuidado, só assim, na hora de colocar aqui, se vocês forem colocar intervalos, coloquem, não em todos, porque não precisa em todos, porque não faz sentido, mas quando vocês colocarem os intervalos, verifiquem que realmente as atividades contemplaram todo o período dos 2 anos, né? 2 anos não, né? 1 ano e meio, né? Confiram aí se tá, né? Por exemplo, uma atividade vai de janeiro até janeiro todo, outra vai em fevereiro, outra vai de fevereiro até uma parte de março, a outra vai de março até abril e assim por diante, entendeu? Porque para não deixar lacunas, né? Na hora que vocês forem preencher, tá bom? Tome Tá bem, cuidado na professora. hora de fazer. Mais alguma pergunta em relação a essa parte? Não, né? Então deixa eu parar a apresentação.